Oi, eu sou a Ditinha e o vídeo de hoje é: estou vivendo sozinho e agora o que comprar para minha casa? Bom, eu anotei algumas dicas aqui para vocês, então já pega seu papel e caneta e vamos anotar. Bom, o que você vai comprar na sua primeira compra vai depender muito da tua rotina e daquilo que você precisa. Por exemplo, se tu és uma pessoa que estuda e trabalha, que tem como fazer as refeições no trabalho, uma pessoa que come na universidade ou na escola, se tu vives perto dos teus pais, se vais começar a fazer as refeições nos teus pais, porque há quem vive sozinho, mas ainda faz as refeições no pai. Todas essas questões são importantes, mas hoje eu organizei as coisas na perspectiva de que tu, ok, estás sozinho na tua casa e vais ter uma rotina mais tranquila, vais para o trabalho, mas até, sei lá, 17 horas, 16 horas estás em casa. Então, é isso e tu vais adaptando ao que tu precisas, né? Bora lá. Primeira coisa, o que praticamente ninguém consegue viver sem é comida. Então, tu precisas ter como ter comida, como fazer comida. Algumas pessoas que vivem sozinhas compram comida, comem fora sempre, mas isso se você tiver uma condição financeira que te permite. Porque eu te garanto que tu vais gastar muito dinheiro se a tua rotina for comer fora todos os dias, todas as noites. Não vai ser legal para o teu financeiro. Então você precisa ter como fazer comida em casa. O que precisa para fazer comida em casa? Aqui é bem sugestivo. Por quê? Se você tiver condições, você compra um fogão de quatro bocas, uma botija ou um fogão elétrico, ou se calhar a casa onde você está já tem isso, mas você precisa de um fogão. Qual fogão? O fogão que cabe dentro do teu bolso e que dá para fazer comida. Então, se o teu dinheiro chegar para comprar um fogão da Electrolux, da Mídia, uma placa, um fogão de duas bocas, um fogão elétrico, um fogão de uma boca, o que der o teu dinheiro, mas você precisa de ter como cozinhar em casa. Então, assim, também outra dica, tu precisas ter noção se a luz do teu bairro é boa. Se a luz não for boa, opte por um fogão a gás. Se no teu bairro o gás for muito caro e a luz for boa, opte por fogão elétrico. Mas tenha um fogão, né? Porque você precisa cozinhar, vai precisar de um fogão. Dito isso, o que você precisa para cozinhar além do fogão? Comida. Então, compre comida. Eh, de início, você não vai poder fazer a compra que você tanto quer. Isso tendo o pressuposto de que nessa primeira compra você vai ter que comprar muita coisa, você vai ter que comprar coisas novas, coisas que você não tem ainda, então você vai gastar muito e você vai se organizando ou vai organizando as compras consoante o tempo. Mas tu precisas, já tens fogão, comida. Onde que você vai cozinhar comida? Panelas. Então você precisa ter pelo menos duas panelas e uma frigideira e louça, porque você vai cozinhar na panela, mas você precisa comer. Então, compre um kit de louças, principalmente se você for na cidade da China, no Ajaenda, tem aquelas caixas de louças onde vem quatro pratos, quatro tigelas, quatro xícaras, quatro pires, aqueles kits onde vem quatro garfos, quatro facas. Compra um kit de colheres de pau ou colheres de silicone, né, porque não é muito bom cozinhar com colheres de ferro. E o básico, não esqueça também de pano para limpar a louça, pega para segurar a panela, todas essas coisas, utensílios de cozinha. O que é que eu estou a querer dizer aqui, guys? Primeiro, para você ir viver sozinho, você precisa do fundamental, do essencial. Essa coisa de ter um monte de louça, principalmente se você é mulher, nós mulheres sabemos como é que a gente é com detalhes. Essa coisa de ter um monte de louça, de querer comprar escorredores diferentes, querer comprar tigelas, jogos americanos, tudo isso você vai comprando aos poucos, já na rotina, já entendendo o que é que você precisa, o que é importante, o que é primordial. Mas de início, tu precisas ter todas essas coisas que são fundamentais. Se você faz uma sopa, vai precisar de uma tigela para tomar uma sopa. Você faz um fungo, vai precisar de um prato para comer um fungo. Você faz um chá, vai precisar de uma xícara para tomar o chá, de uma colher para açucarar o chá, de uma colher para tomar sopa, de um talher para comer. Então, assim, compre o primordial: fogão, seja elétrico ou a gás, como você achar melhor para ti, louça, panelas. Dito isso,
Não esqueça dos utensílios de cozinha, como fósforo, pano de prato, pega para segurar a panela e a comida, né? O que comprar de comida? O que você come, o que você gosta, o que fica em conta para o teu bolso. Dica número 2, relacionada também à primeira dica, é: você precisa ter como conservar a comida. Amiga, amigos, quando você não tem como conservar comida, tu ficas refém de comprar apenas comidas não perecíveis, que são comidas que não estragam fora da refrigeração. O que, se você tiver uma praça próximo de casa, uma bancada próximo de casa, talvez não seja tão problema assim. Mas tem também a questão do dinheiro. Gasta-se muito mais dinheiro quando tudo você precisa comprar no dia a dia. Então, você precisa ter uma forma de congelar alimentos perecíveis. Por exemplo, tu compras um leite, se tu não tiveres uma geladeira, uma arca, ou pelo menos um frigobar, tu vais ter que tomar aquele leite todo. E tu tomas um caixão de leite de uma vez? Ou por dia? Acredito eu que não. Então, antes de se preocupar com um monte de decoração, de comprar sofá, de comprar todas as outras coisas que uma casa envolve, preocupe-se em ter como conservar a tua comida. Outra dica, se tu não tens como comprar novo, entra no marketplace do Facebook e compra lá. Ainda consegues encontrar arcas, geleiras, frigobares a um preço acessível e vai ser de ótima valia. Tu vais agradecer muito o fato de teres comprado, porque se não tiveres, vais sentir uma falta enorme. Imagina tu comprares o tomate, ainda mais se for tempo de calor, tu compras o tomate, 2 dias depois o tomate já começa a estragar porque tu não tens onde guardar. Tu precisas dormir bem, guys. Se tu tens a rotina de trabalhar fora de casa, tu estudas, tu sustentas a casa, se já fores mãe, por exemplo, vives com o teu filho e precisas acordar cedo e precisas ter disposição para fazer as coisas de casa e não só coisas de trabalho, é muito importante que tu durmas cedo, que tu durmas bem. E nada melhor do que ter um bom colchão para dormir. Então, compre colchão, um bom colchão, um colchão ortopédico, de preferência se tu precisas, se tu puderes. E se não puderes um colchão ortopédico, compre um colchão de mola e compre um pillow top. Pillow top uma estruturazinha que é feita para colocar em cima dos colchões, que geralmente os hotéis têm. Ou compra também um colchão de esponja e coloca por cima. Mas de preferência um colchão ortopédico, porque vai fazer muitíssima diferença no teu sono. Dito isso, bons lençóis. Parece um detalhe insignificante, mas ter lençóis com textura, lençóis que têm um tecido não tão confortável, lençóis, por exemplo, de tricô. Guys, não. Colchas de tricô que tenham muitos detalhes, que tenham rendas. Não vai ser legal. Talvez é bonito para você fazer uma cama posta, para você deixar uma decoraçãozinha, mas na hora de dormir no dia a dia não vai ser legal, experiência própria. Então, priorize um bom colchão, bons lençóis e quando você já estiver melhor estabilizada, se no momento você não consegue comprar uma cama, coloque o teu colchão no chão e futuramente compras uma cama. Ou se já tiveres como comprar uma cama, priorize um colchão mais caro e uma cama não tão cara. Ou compre o colchão caro primeiro e depois compre a cama cara também. Mas prioridade são é o bom colchão e bons lençóis, tá bom? Dito isso, vamos para a última dica, que é lazer. Ah, mas eu estou no começo, como é que eu vou ter lazer? É assim, se tu não tiveres uma rotina tão corrida, do tipo que tu passas o dia fora de casa, tu sais de manhã, vais para o trabalho, tu vais para a universidade, ou tu sais, vais para a universidade, quando voltas é só dormir. Tu vais precisar de lazer, tu vais precisar se divertir, tu vais precisar assistir alguma coisa, fazer alguma coisa dentro de casa. E hoje em dia, principalmente hoje em dia, na época das redes sociais, vais gastar muito com internet móvel, com dados móveis. Porque se tu não tens uma televisão, não tens internet em casa, não tens, sei lá, como ouvir uma música, tu vais gastar muito, principalmente se tiver expresso no telefone, se puderes carregar saldo pelo telefone.
Então, priorize sim algum método de lazer. Isso depende muito daquilo que você vê como lazer, o que é que você gosta de fazer nos tempos livres. Por exemplo, quando eu comecei a viver sozinha, ter uma televisão não era prioridade para mim. Por quê? Porque eu não sou muito fã de assistir televisão. E eu tenho computador, tenho tablet e tenho telefone. Então, eu acreditava que eu podia assistir tudo o que passa na televisão no telefone. Então, não era para mim uma prioridade. Mas ter internet em casa era. Primeiro porque eu gravo tanto aqui para o YouTube quanto para outras redes sociais. E eu pretendo fazer disso um trabalho um dia, então eu aplico nisso. E o meu trabalho também, fora das câmeras, inclui internet. Eu trabalho nas ofícios diversos, vão seguir a empresa nas outras redes, né? Vou deixar o arroba aqui na tela. O meu trabalho lá, basicamente, é cuidar das redes sociais, responder clientes, colocar preços, postar vídeo, postar foto, atualizar stories, tudo isso. Então, para mim, para minha rotina, era muito importante eu ter internet, porque eu ia gastar muito com isso. Também tem a questão de que eu estudo. Então, tem a questão de procurar matéria, procurar artigos, estar sempre na internet, a pesquisar, receber matérias pelo WhatsApp. Para mim, era primordial, era fundamental eu ter internet. Então, foi uma coisa que eu priorizei. Graças a Deus, eu não precisei pagar uma internet sozinha, porque eu divido a internet com os vizinhos, né? Então, menos mal, para mim, isso diminui muito no bolso, mas era uma prioridade para mim ter internet. Do mesmo jeito que se você é uma pessoa que não usa tantas redes sociais, mas gosta de ver novela, gosta de ver um filminho, gosta de ver um boneco, compre uma televisão. Pode não ser uma televisão smart, a melhor de todas, a mais sofisticada, mas se tu já tens um fogão, tens o primordial da louça, tens um bom colchão para dormir, um ventilador, né, para te soprar se a tua casa for muito quente, bons lençóis, compre uma televisão. Ou também colunas, se você é uma pessoa que passa muito tempo a assistir música, compre uma caixa de som. Se você é uma pessoa que se diverte lendo, compra livros, mas basicamente compre alguma coisa de lazer, porque isso vai diminuir a tua vontade de ir para a rua, gastar em restaurantes e não sei o quê, e também vai fazer com que a tua conduta dentro de casa se torne mais gostosinha, né? Tu vais gostar mais de estar em casa e não vais sentir tanta saudade da casa dos teus pais. Dito isso, vamos para dica bônus. Geralmente, quando a gente vai viver sozinho, não tanto para homens, mas para mulheres, a gente tende a inspirar-se no Pinterest. Então, a gente abre o Pinterest, o Instagram, a gente abre o Insta e vê lá decorações e moças que já vivem sozinhas há muito tempo, ou moças que têm uma preparação diferente da nossa, e queremos aquilo para a gente, sabe? A gente quer aquela casa, aquelas decorações, e a gente começa a se tornar um pouco irreais sobre a nossa condição financeira e começa a comprar coisas que não são realmente importantes. Primeiro, você constrói o esqueleto e depois você coloca condimento. Como assim? Primeiro é comprar tudo aquilo que interfere diretamente no teu bem-estar. Depois é que você compra detalhes. Então, por exemplo, na tua casa, precisa de uma cortina? Precisa, porque você vai precisar de uma cortina para dormir bem. Por exemplo, se você tiver uma rotina que você trabalha à noite e dorme durante o dia, ou dorme durante a manhã, vai ser legal você ter uma janela sem cortina, que a luz do sol entra em qualquer momento do dia? Não. Então você precisa de uma cortina. Mas você precisa de três pares de cortina. Vinícius, precisas? Não. Porque um jogo de cortina, uma cortina, dá o resultado. A cortina você tira de manhã, lava até a noite, tá seca. Ou pelo menos dois pares de cortina, se tu tiveres, né, mais dinheiro. Duas cortinas. Enquanto colocas uma, lavas a outra. Então, assim, um monte de cortinas bem caras, coisas bem caras, sendo que você não tem boa louça em casa. É um pouco complicado. Outra coisa, né? Vocês querem gastar o dinheiro, por exemplo, com um ar-condicionado, porque tu não queres usar ventilador. Eu até entendo, mas o dinheiro que tu estás a gastar em um ar-condicionado era o dinheiro de tu dividires, compras um ventilador, por exemplo, e bons jogos de lençóis. Então, a ideia é, primeiro tu compras o primordial e depois vais melhorando isso. Por exemplo, se tu compras de início uma arca no marketplace, certo? Você vai pagar mais barato, né, do que comprar numa loja. Por exemplo, no marketplace, Facebook, tu encontras arcas de 70, de 80, frigobares nessa mesma faixa de preço, até geladeiras nessa mesma faixa de preço. Tu compras uma arca e um frigobar no marketplace, ou uma arca só. Tu usas a arca durante o tempo que vais te organizar para comprar uma geladeira nova. E provavelmente essa arca não vai estragar no momento que você comprar a geladeira. Usas os dois. Futuramente, quando você tiver mais condição, revende aquela, ou doa para alguém, ou coloca para outras coisas, e compras a tua nova. Então, basicamente isso. Não se privem de ter as coisas só porque querem tudo novo, tudo do melhor. Você tem condição de comprar uma geleira mais pequena, mas tu não queres, preferes ficar a estragar comida do que comprar, sendo que tu podes comprar agora e te organizar depois. A não ser que tu já tenhas dinheiro preparado para comprar tudo de uma vez. Mas se não tiveres, não tem problema em comprar usado. Não tem problema em comprar, se calhar novo, mas não exatamente aquilo que você sempre sonhou. É aos poucos. Mas primeiro, crie condições para que você viva bem e depois para que você viva confortavelmente. Entendeu?
É isso. Se vocês tiverem dúvidas, mais alguma pergunta ou mais alguma dica, deixem aqui nos comentários. Me sigam nas outras redes sociais, que é o mesmo nome daqui. E beijos!